Meu nome é João Pedro Gama Delia, sou estudante de Física do UFRJ e vou apresentar sobre uma possível reconstrução lógica da mecânica clássica de partículas a partir da introdução dessa teoria no método axiomático. A mecânica clássica de partículas é uma subdivisão da mecânica clássica. Outras subdivisões seriam a mecânica do corpo rígido e a mecânica dos fluidos. Apesar de Newton, em 1687, ter apresentado uma formulação sistemática da mecânica, com a publicação dos princípios matemáticos de filosofia natural, e posteriormente outros intelectuais como o Lagrange, Hertz, o próprio Mach, também fizeram, nenhuma teve sucesso do ponto de vista do rigor lógico e da precisão de suas premissas. A axiomatização de teorias físicas, em especial da física matemática, ganharam maior relevância depois de 1900, quando David Hilbert, proeminente matemático, apresentou o conhecido como sexto problema de Hilbert, que consiste basicamente na busca de uma maneira de se tratar a física da mesma forma que se trata a matemática, por via de axiomas. A ideia do método axiomático consiste em apresentar de forma ordenada as ideias principais de um corpo de conhecimento. Isso se dá postulando proposições básicas de uma teoria e explicitando os conceitos primitivos que vão ser usados. Um conceito primitivo simplesmente é um conceito que não é definido em termos de conceitos previamente definidos. Isso parece um pouco confuso, mas vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. O que é muito importante ser ressaltado também é que tanto conceitos primitivos como axiomas, que são essas proposições básicas, eles não são absolutos. Eles são relativos às teorias que eles se referem apenas e à forma como essas teorias são axiomatizadas, dependendo do sujeito que as axiomatiza. É claro que, além de pressuposições lógicas e matemáticas, existem também as pressuposições filosóficas, principalmente no que diz respeito à definição e interpretação de conceitos primitivos nas teorias físicas, onde cada conceito primitivo que possui uma natureza matemática vai ter uma interpretação física. Vamos apresentar agora um esboço do método axiomático aplicado à mecânica clássica de partículas. Nesse esboço, essa teoria foi axiomatizada definindo seus conceitos em termos da teoria de conjuntos. Os 5 conceitos primitivos que tomam forma de objetos matemáticos dentro da ideia axiomática dessa teoria, eles possuem uma interpretação física específica, que leva em consideração a noção intuitiva desses conceitos. P, E, M e S e F vão ser tomados como conceitos primitivos. P é um conjunto não vazio, cuja interpretação física é de um conjunto de partículas. Com dado caráter abstrato dos axiomas, o conjunto P pode ser interpretado como um conjunto de números. P também é um conjunto não vazio, cuja interpretação física é de um intervalo de tempo que mede o tempo transcorrido. M é uma função unária, que tem como interpretação física, dado um elemento de P, é o valor numérico da massa da partícula referente a esse elemento. S é uma função binária, onde, dado um elemento de P e um elemento de T, S é o vetor de 3 dimensões que dá a posição da partícula referente a esse elemento de P no instante T para o sistema de coordenadas estabelecido. F é uma função ternária, onde, dado um elemento de P, um elemento de T e um elemento de I, que é o conjunto dos números inteiros positivos, F é um vetor de 3 dimensões que dá a força I sobre a partícula referente ao elemento P no instante T. É necessário que todos os conceitos primitivos estejam bem definidos, assim como as respectivas interpretações físicas desses conceitos. Assim se torna essencial definirmos o que será chamado de partícula no nosso sistema, até mesmo para sabermos o alcance das aplicações dessa teoria. Partícula, comumente na física, está ligada à ideia de corpos com dimensão desprezível para um determinado movimento do sistema. Porém, essa definição é muito vaga e nos força a postular o axioma da impenetrabilidade, que, de forma informal, diz que duas partículas não podem ocupar o mesmo ponto no espaço ao mesmo tempo. Foi escolhido, então, definir partículas como centro de massa de corpos, que possui a vantagem de poder relacionar melhor essa teoria com a mecânica do corpo rígido, e essa definição não necessariamente exclui a possibilidade de se postular o axioma da impenetrabilidade. Temos aqui o conjunto de axiomas que está sendo proposto. O primeiro axioma, a condição do conjunto P ser finito, foi imposta para que o sistema esteja de acordo com a formulação usual da mecânica clássica de partículas. O axioma 2 simplesmente significa que T é um conjunto conectado de números reais. A gente poderia supor que T fosse o conjunto de todos os números reais, que possui a vantagem de não ser mais necessário explicitar T como conceito primitivo, mas em algumas situações pode ser inconveniente, por exemplo, introduzindo descontinuidade na aceleração de partículas. O axioma 3 impõe que o vetor S seja duplamente diferenciável. O axioma 4 limita os valores de M para maiores que zero e permite valores contínuos da função.
Para o axioma 5, foi permitida uma quantidade infinita de forças, contanto que o infinito contável, e foi imposto que o somatório das forças converge absolutamente para que a ordem da nomeação das forças seja independente do movimento da partícula. E o axioma 6 é simplesmente a formulação da segunda lei de Newton. Um sistema X que satisfaz esses axiomas é chamado de um sistema de mecânica clássica de partículas. Para dar evidências de que o nosso sistema de axiomas é adequado para a mecânica de partículas, é importante que ele seja capaz de provar teoremas e leis básicas dessa teoria. Esse primeiro teorema é simplesmente uma formulação da primeira lei de Newton. Seja X um sistema de mecânica clássica de partículas, seja o elemento P pertencente a P, é o que para todo elemento T pertencente a T, o somatório das forças sobre essa partícula é igual a zero. Então existem vetores de 3 dimensões alfa e beta, é o que para todo elemento T de T, S é igual a alfa mais beta T. Que simplesmente quer dizer que, dada a ausência de forças sobre uma partícula, ela está ou em movimento retilíneo uniforme ou parada. Podemos provar esse teorema usando os axiomas 3, 4 e 6. Se o somatório das forças sobre P é igual a zero, então pelo axioma 6, a massa vezes a aceleração de P é igual a zero. Pelo axioma 4, temos que a massa de P é diferente de zero. Então temos 3 equações diferenciais, cada uma relativa a uma coordenada de S. Usando o teorema 3 e pelo teorema fundamental do cálculo, podemos integrar 2 vezes em função de t cada uma das equações acima. Chamando as constantes de integração de alfa e beta, temos que S é igual a alfa mais beta t. O teorema a seguir equivale a dizer que toda a história de um sistema de mecânica clássica de partículas é determinada pelos conjuntos P e T, as funções MF e as condições iniciais apropriadas. Seja X um sistema de mecânica clássica de partículas, seja o conjunto P igual aos elementos P1 a PR, seja T0 um elemento fixo de T, e seja um α1 a αR e β1 a βR vetores fixos. Então existe uma e apenas uma função S, tal que a massa vezes a aceleração da partícula PI é igual ao somatório das forças sobre essa partícula, com a posição em T0 igual a αI e a velocidade em T0 igual a βI. Vale ressaltar que, ao axiomatizar qualquer ramo da física determinística, é sempre importante ser capaz de provar um teorema como esse, que dá uma evidência parcial da adequação do sistema de axiomas. Podemos provar esse teorema usando os axiomas 3, 5 e 6. A forma como foi provado esse teorema é similar ao do teorema 1. Usamos o fato da soma das forças convergirem para escrever esse somatório como um vetor de 3 dimensões, F. Dessa forma, ficamos com 3 equações diferenciais. Analogamente à prova do teorema 1, integramos 2 vezes as equações em um intervalo de T0 a T contido no conjunto T. Vemos então que, dados os elementos Pi e T, a função S fica determinada pelos vetores Bi, βi e αi. Se supusermos agora que outra função k satisfaça as condições do teorema, temos necessariamente que k é igual a S. Portanto, existe apenas uma função S que satisfaz as condições do teorema 2. O aprofundamento da teoria, partindo do método axiomático, exige que novos conceitos sejam definidos a partir do conjunto de axiomas. No slide está um exemplo de como esses novos conceitos são gerados. A definição 1 define um par de forças que se equilibram, como forças onde F de PTI igual a menos F de QTJ, e onde os vetores F de PTI, F de QTJ e S de PT menos S de QT, se nenhum deles for igual a zero, são todos paralelos. A definição 2, seja X um sistema de mecânica clássica de partículas. Nós chamamos um subconjunto A do produto cartesiano de P com I, um conjunto equilibrado, se existem dois conjuntos, A1 e A2, mutuamente exclusivos, cuja união é A. E uma correspondência 1 a 1 entre A1 e A2, tal que sempre que o elemento Pi em A1 corresponder ao elemento QJ em A2, então a enésima força atuando em P e a jésima força atuando em Q equilibram uma a outra. Vemos então como um conjunto como o conjunto equilibrado A, que está muito presente na mecânica clássica, pode ser definido em termos de conceitos primitivos, previamente definidos nos axiomas. A gente pode perceber que, assim como na matemática, a extensão, a capacidade de se aprofundar em uma teoria física, são praticamente limitados dentro do método axiomático. Os dois teoremas e definições que foram mostrados aqui são apenas a superfície das implicações do sistema de axiomas. Sua verdadeira proeminência está na capacidade de revelar, indubitavelmente, as estruturas mais abstratas e contraintuitivas de uma teoria.